presidente da ABA em 2002 e 2002. Obrigado. Bom, a minha primeira experiência em diretoria da ABA foi quando eu fui secretário na gestão da Manuela, de 86 a 88, que, como ela colocou, foi um período muito sui generis, um período de grande atuação da ABA e de muitos resultados, como se viu, resultados políticos. E, ao mesmo tempo, era numa época que as comunicações eram muito mais complicadas. Então, o fato de eu ser secretário e estar em Porto Alegre, enfim, não tinha internet, não tinha nada disso. Eu me lembro, assim, uma das grandes realizações foi o tal do cadastro de tese e listas de sócio, que pouco tempo depois ficava desatualizado e precisava ser atualizado. Em 98, eu recebi um telefonema da professora Ione Leite, e ela me perguntou se eu era candidato à presidência da ABA. Tinha várias pessoas que tinham me sondado. Eu disse que não, que naquele momento eu não podia. Ela disse, tudo bem, então eu vou ser candidata. Eu digo, ótimo, você tem meu apoio. Ele disse, mas com uma condição. Eu digo, colega, é que você seja o vice, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que ser presidente, então eu quero que você seja o vice agora. E eu, obviamente, não podia recusar. Então, eu fui o vice dela, mas, em comum acordo, eu resolvi aproveitar esse período de 2 anos que eu tinha para preparar a próxima gestão. Então, isso foi um aprendizado muito bom, porque eu tive muito tempo, podia apoiá-la e, ao mesmo tempo, ver e discutir com ela tudo que era problemático. E a Ione era uma pessoa assim, de muita visão, e a gente discutia coisas e ela sabia exatamente em que direção tinha que se ir. Então, havia uma série de problemas. A ABA tinha pouco dinheiro. Aliás, a boa parte das pessoas me diziam, você vai pegar uma instituição falida, não tem dinheiro. O estatuto tinha que ser reformado, porque a diretoria era muito pequena, era formada por 3 pessoas, que era pouco. E, então, eu comecei a pensar sobre isso. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção era que, se eu quisesse realizar várias coisas, eu tinha várias ideias, tinha que, ao mesmo tempo, profissionalizar e modernizar a estrutura da ABA. Então, a primeira coisa que eu não conseguia entender era por que a Ampox tinha dinheiro e a ABA não tinha. Tipo, alguma coisa está errada. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um convênio com... A gente resolveu fazer uma gestão que pudesse ser o mais eletrônica possível para poder passar para a próxima gestão. A primeira coisa que a gente fez foi fazer um convênio com o Banco do Brasil e com o Visa, de tal maneira que as pessoas podiam pagar a mensalidade eletronicamente, para evitar o que era prático, que alguém recebia a direção, demorava meio ano para se transferir para outra cidade, aí começava uma campanha para pagar a anuidade e depois perdia a continuidade. A gente criou esse cartão e, ao mesmo tempo, estabeleceu como regra que ninguém ia poder propor grupo, apresentar trabalho sem estar em dia com a mensalidade. Isso foi um sucesso enorme, porque as pessoas ficavam sabendo disso, ligavam, diziam, mas é muito complicado, eu tenho que mandar um cheque. A secretária perguntava, você tem cartão? Tem, a do Visa? Qual é o número? Antes da pessoa terminar de pagar, dizia, você já pagou. Bom, e a gente resolveu fazer uma outra coisa, que era meio brincadeira, mas que deu certo. A gente criou a identidade plástica do antropólogo. Dentro da ideia que a identidade é sempre uma coisa plástica, a gente resolveu, para todo mundo que pagava, a gente mandava um cartão, que parecia um cartão de crédito, dizendo Associação Brasileira de Antropologia, sócio efetivo, dava um número, a gente começou a dar número para todos os sócios, e cada ano era uma cor. E eu imaginava que aquilo ia servir para os antropólogos jovens, mas, para minha surpresa, você ia andando pelo Brasil e as pessoas da minha idade puxavam, aqui, presidente, eu estou em dia, eu paguei, eu disse, olha, esse é do ano passado, tem que pagar desse ano. Bom, e começou a entrar muito dinheiro. Então, começou a entrar dinheiro para poder garantir a secretaria. E, ao mesmo tempo, a gente fez uma série... Olha aí, ó, prova. E também era um reconhecimento. Você pagava e recebia uma carta agradecendo com o cartão. Então, isso foi um dos passos. A gente também resolveu criar uma secretaria moderna que não ia deixar nenhuma demanda de sócio sem resposta. Tudo que entrava tinha que ter alguma forma de encaminhamento. A gente começou a fazer um novo cadastro eletrônico de sócios. E a gente resolveu fazer uma coisa que foi muito complicada para algumas pessoas, que era terminar com o tal do boletim impresso, que era uma coisa muito boa antigamente, mas dava um trabalho danado, custava caro, e quando chegava estava totalmente desatualizado. A gente pegou o site que tinha sido criado, que estava na Unicamp, e conseguiu um domínio próprio, que é o domínio atual, o Abante.
e resolveu usar esse site. Porque a ABA já tinha a Associação Brasileira de Alumínio, de anunciante, então tinha que ser a Abante. De Acarajé. Bom, então a gente criou um domínio próprio que saiu da Unicamp e resolveu fazer toda a comunicação por informativos eletrônicos, muito mais ágeis, etc. Com uma estrutura muito pequena, pagando muito pouco, era basicamente os funcionários da pós-graduação. E eu rapidamente me dei conta que o cargo de presidente da ABA era um trabalho em tempo integral. Eu, além de dar aula, não tinha tempo para nada, e terminava o dia, eu não tinha terminado de fazer as coisas. A outra coisa que me surpreendeu foi o seguinte: as assembleias da ABA sempre fazem moções, e a primeira obrigação do presidente é encaminhar as moções. Eu encaminhei as moções e disse, bom, encaminhei, não vai ter resposta. Para surpresa minha, a maior parte dos órgãos respondeu. Presidência da República, FUNAI, carta do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, de repente, eu me dei conta, assim, uma coisa que eu sabia, mas não estava tão claro, que a ABA era uma associação muito respeitada cientificamente, que era algo que merecia ser respondida. Então, uma vez estruturada a parte da administração, uma vez começando a entrar recursos, e a gente conseguiu mais recursos da Ford, etc., a gente resolveu partir para uma série de atividades, que eram dois tipos. Uma eram atividades acadêmicas, mais acadêmicas profissionais, e outra era a parte mais política. A parte acadêmica, a gente se deu conta que havia uma série de coisas acontecendo no Brasil, mas a ABA não conseguia capitanear isso. E as pessoas, de alguma maneira, queriam que a ABA entrasse nisso. Então, nós resolvemos, como o nosso tema era antropologia e ética, criar uma série de oficinas de trabalho pelo Brasil afora. A gente criou oficinas, teve na Bahia, teve em Niterói, teve em mais variados lugares, tudo a um custo muito barato. Basicamente, a gente escolhia um lugar, sugeria fazer um encontro e dizia, nós vamos entrar com o nome, com uma ou duas passagens, vocês têm que entrar com o resto. E funcionava, as pessoas achavam interessante, porque o selo da ABA tornava o encontro um encontro importante, nacional, etc. Então, nós fizemos uma série de atividades. Na prática, acho que a gente fez um total de 20 eventos e apoiou mais 6 eventos. Disso resultaram 3 livros, que é um pouco dessa série que já existia, que cresceu. Quer dizer, eu não inventei nada de novo e nada terminou, quer dizer, houve continuidade. E um vídeo. O responsável, João Pacheco, eu me lembro que um dia ele disse para mim, eu tinha muita vontade de fazer um vídeo com o título Muita Terra para Pouco Índio, e eu disse, se eu conseguir o dinheiro, você faz? Eu digo, eu faço. Bom, e a gente, como tinha dinheiro, então a gente passou o dinheiro. E isso foi um vídeo muito interessante, porque ele era um vídeo, ele tinha menos o caráter de antropologia visual e mais o caráter de inserção pública. Então, era um vídeo para ser mostrado em escolas, para ser mostrado para juízes, para provocar o debate, etc. E eu rapidamente me dei conta que levantar dinheiro era relativamente fácil. O mais difícil era conseguir pessoas que se dispusessem a fazer uma coisa do começo ao fim, como o João Pacheco fez. Eu consigo dinheiro, você faz o filme, eu faço do começo ao fim. Tinha muito alguém que diz, eu gostaria de fazer, você faria? Não, eu não faria. Eu disse, bom, então não adianta. Então, mas, mesmo assim, deu para fazer uma série de atividades acadêmicas, foi importante, e que mostraram que a ABA estava num outro patamar. O número de sócios tinha crescido muito, e começou um fenômeno que se nota agora, que, apesar da ABA cobrar imediatamente, há um número crescente de pessoas que querem ser sócios da ABA. O número de sócios aumenta. Há um certo número de inadimplentes, mas é praticamente impossível imaginar alguém que está fazendo o mestrado, está concluindo a pós-graduação e não quer ser sócio. As pessoas querem ser sócio. Ser sócio da ABA é um selo que atesta a qualidade do profissional. Então, isso é importante. Então, a ABA, de alguma maneira, começou a articular isso e, ao mesmo tempo, tinha uma série de demandas que eram demandas político-acadêmicas, que é basicamente a questão de populações indígenas, populações quilombolas e a questão de laudos. Então, eu me lembro assim que a primeira reunião que eu tive com o pessoal que lidava com essa área foi dizer, olha, como você sabe, não é minha área, o que me dá uma desvantagem e uma vantagem. A desvantagem é que eu não entendo tanto como vocês, mas a vantagem é que eu posso fazer qualquer pergunta. E quando eu não entender, eu vou fazer pergunta. Então, um dos problemas que eu notei era um certo descompasso entre alguns antropólogos, muito militantes, muito qualificados, e o judiciário. Então, era um antropólogo
que achava que o juiz era muito autoritário porque o laudo tinha que dizer sim ou não. E eles achavam que o laudo tinha que relativizar. Então, me lembro que eu tive um seminário muito interessante em Ponta das Canas, que eu discuti isso. Eu disse, olha, eu sei que a nossa profissão gosta de relativizar, mas impor a relativização aos juízes é uma forma de etnocentrismo. O juiz não pode relativizar. Isso foi um diálogo muito interessante, produziu também um documento que foi produzido em Santa Catarina, chama Carta de Ponta das Canas, e eu estou cronometrando meu tempo também. Tá ótimo. Então, pode deixar que eu não vou passar dos 20 minutos que o João Passeco falou. E, então, isso também produziu resultados, e havia duas questões importantes. Uma era a renovação do convênio que havia com a Procuradoria e que já estava vencido. Ele tinha sido vencido. Então, eu fui várias vezes para Brasília, negociei com eles e a gente acabou assinando um novo acordo, num ato solene em Florianópolis, com a presença do governador, do procurador-geral, do reitor, etc. Mas foi uma coisa importante que mostrou que a Procuradoria continuava confiando na gente e que isso era importante. E a outra questão era a questão de Alcântara, que até então era meio que tratado quase por ações mais individuais do Alfredo Wagner, que levava isso muito bem, mas estava pouco envolvido com a ABA, pouco envolvido com a American Anthropological Association e pouco envolvido com a Procuradoria. Então, uma das oficinas de trabalho que nós fizemos foi em Maranhão, onde se discutiu a questão de Alcântara. A diretoria foi para Alcântara, porque estava havendo um ato em Alcântara, e a gente fez duas coisas. A gente provocou a Procuradoria para eles acionarem o governo em função da questão de Alcântara e designamos o Alfredo como a pessoa que poderia escrever o laudo. Ele produziu o laudo. Ao mesmo tempo, eu fui para os Estados Unidos, uma outra questão que eu quero falar, e falei com o novo presidente da AAA, e ele mandou uma carta para o Colin Powell, que era o secretário de Estado, dizendo que havia um problema de direitos humanos. Então, isso foi uma relação internacional que acabou produzindo, em mais longo prazo, um resultado efetivo, porque a área da base de lançamento foi reduzida e se conseguiu, de alguma maneira, reverter. Então, mostrando que isso tem um resultado. A outra questão foi uma questão internacional, que acabou envolvendo o Gustavo, que era quando, na década de 80, houve o célebre livro do Chagnon sobre os Yanomamis, a Manuela esteve envolvida, a Alcida esteve envolvida, e, para resumir de uma maneira muito simples, a AAA não deu muita bola para os argumentos brasileiros. Sei que é complicado, mas meio que minimizaram. Até que saiu o livro Darkness in Eldorado, que fez uma série de acusações, os americanos ficaram apavorados. E aí, um dia, eu recebi um telefonema da presidente da AAA, dizendo, pois é, nós estamos com um problema aqui, a gente gostaria que vocês, na próxima reunião, nós vamos ter uma mesa sobre Yanomamis e gostaríamos que vocês mandassem alguém para falar 10 minutos sobre os problemas de saúde dos Yanomamis. Eu digo, olha, nós não vamos fazer isso, mas eu vou mandar uma nota para vocês que eu gostaria que fosse lido. Então, a gente fez uma nota que acabou sendo lida pelo Gustavo, que eu não pude ir nessa reunião, basicamente dizendo que havia uma longa relação entre antropólogos americanos e brasileiros, que era muito bom, e que era ótimo que isso continuasse, mas que essa relação tinha que ser simétrica. Eu depois fui numa outra reunião e repeti simétrica, ele sempre perguntava o que você quer dizer por simétrico. Aí eu fui no dicionário e disse, olha, dicionário bisymmetric, não sei o que é. Então, basicamente explicando assim, que tinha que ser uma relação de respeito, não podia ser uma relação subordinada, e eu acho que isso teve consequências muito grandes que as outras diretorias levaram adiante, e a ABA certamente é respeitada como um interlocutor importante, ao mesmo tempo que nós não nos metemos na disputa interna. Eu me lembro que no outro ano eu fui para os Estados Unidos e eu não conseguia nem sair do quarto porque eu recebia telefonema das 2 ou 3 facções que estavam brigando, todos querendo que eu me aliasse com uma, com o outro. Eu digo, eu não disse isso em inglês, mas em português eu disse, isso é briga de gente grande, vocês criarem isso, o que nós queremos é ter uma relação nova, madura, e vocês resolvam a confusão que vocês criaram. Mas também foi uma coisa importante porque criou um novo patamar e permitiu um outro tipo de relacionamento com a ABA. Olhando assim com distanciamento, e eu quero deixar claro que eu não considero que a minha gestão iniciou alguma coisa, ela iniciou algumas coisas, mas eram coisas que tinham que ser feitas e outras gestões iniciaram outras coisas e levaram adiante. Quer dizer, eu acho que há uma grande continuidade
das várias diretorias se darem conta que esse é o momento de fazer tal coisa e fazê-las, né? Mas eu acho que ficou claro uma coisa que está aparecendo agora, que a ABA é uma associação, e sempre foi uma associação das mais antigas, muito prestigiosa, né? Quer dizer, ela tem um capital cultural, científico, que não é desprezível. Coisa que eu mais recebi era pedido de ONG para apoiar, para assinar alguma coisa numa árvore centenária que derrubaram, etc. E a política nossa era sempre dizer a ABA, por princípio, não assina abaixo-assinados de outros, ela faz suas próprias manifestações, e ela só entra nas questões que realmente são questões da ABA. Ninguém é a favor de derrubar árvores, mas não é a gestão da ABA. Então, era um nome que a gente achava importante preservar. E também interessante ver, foi interessante ver alguns dos relatos sobre as mesas que haviam há não tanto tempo atrás, como eram menores, como tinha menos gente, e olhar um programa como um encontro como esse para ver como essa é uma associação que pulsa, que tem atividades, que tem pessoas novas entrando, e é uma associação que não precisa ter medo dos desafios que ela encontra pela frente. Certamente serão desafios grandes, mas acho que ela está enfrentando bem, e ela tem tudo para continuar vivendo por muitos mais anos e de maneira efetiva. Muito obrigado.